Olá, eu sou a Lilian, sou médica dermatologista e tenho feito uma série sobre a microscopia confocal de reflectância, falando um pouquinho das principais indicações desse exame na dermatologia. E hoje eu vou abordar sobre o carcinoma basocelular, um tumor muito frequente, inclusive no Brasil, é o tumor mais frequente de todos os cânceres diagnosticados no Brasil e é o principal tumor cutâneo também. O carcinoma basocelular foi primeiramente descrito lá em 2012, esse foi um dos primeiros trabalhos, como vocês veem, que descreveu os principais critérios na microscopia confocal que a gente encontra nas lesões de carcinoma basocelular. Posteriormente, tiveram trabalhos como esse que eu mostro aqui, um trabalho que mostrou os aspectos da microscopia confocal que me levam a pensar nos subtipos de basocelular. Isso é importante tanto para o diagnóstico do carcinoma basocelular, mas também para a programação terapêutica, então para eu diferenciar os tipos histológicos para a gente indicar a melhor terapia. E como principais critérios do carcinoma basocelular, eu trago aqui uma imagem mostrando na epiderme esse alongamento e polarização das células, né, que é um paralelo que a gente vê nas imagens de histologia, né. Essa área também com uma sombra na epiderme, um pouquinho mais escurecida aqui. E aqui vocês veem esse outro exemplo, essa imagem do trabalho que eu citei anteriormente, mostrando dois tipos de carcinoma basocelular superficiais com essas projeções, esses blocos tumorais ligados à epiderme. Então vocês veem essa clivagem que correlaciona aí com a histologia, esses blocos com células polarizadas na periferia. Essa outra imagem mostra na derme superficial os blocos tumorais envolto por essas fibras colágenas espessadas aqui, como a gente vê na seta. A gente pode utilizar e indicar a microscopia confocal de reflectância também naquelas lesões hipomelanóticas, aquelas pápulas, principalmente na face, que a gente não sabe o diagnóstico, mesmo com a dermatoscopia. Esse trabalho aqui mostrou a importância do uso da microscopia confocal para aumentar a acurácia no diagnóstico dessas lesões papulares solitárias na face. Então esse primeiro exemplo desse trabalho mostra essa pequena pápula aqui na região da asa nasal. Na dermatoscopia é muito difícil diferenciar, a gente sabe que na dermatoscopia dessas lesões no nariz é comum a gente encontrar telangiectasias, difícil de diferenciar da telangiectasia do carcinoma basocelular. E aí nesse primeiro caso a gente vê na microscopia confocal esses blocos tumorais, aqui na epiderme mostrando esse sombreamento, nessa outra imagem mostrando o espessamento das fibras colágenas ao redor dos blocos tumorais, então uma lesão de carcinoma basocelular. Nesse segundo exemplo, também uma pápula do nariz, mostrando aqui na dermatoscopia alguns vasos glomerulares, mas também uns vasos lineares irregulares, muito difícil da gente fazer um diagnóstico na dermatoscopia. Já na microscopia confocal, a gente vê aqui esses blocos com essas células agrupadas, que a gente fala até apinhadas, um apinhamento celular, com queratinócitos bem irregulares, uma lesão de carcinoma espinocelular in situ. Esse outro exemplo, uma lesão que na dermatoscopia pode aí corresponder a um carcinoma basocelular, por ter esses glóbulos meio cinza azulados, esses vasos telangiectásicos. No entanto, na microscopia confocal, a gente consegue ver essas silhuetas aqui com essas células brilhantes, especuladas, com um núcleo central, uma lesão sugestiva aí de uma hiperplasia sebácea. Então, vimos 3 exemplos de lesões clinicamente indistinguíveis, com uma dermatoscopia que também muito difícil de diferenciar e na microscopia confocal trazendo aí uma maior acurácia para o diagnóstico correto dessas lesões. Além do diagnóstico do carcinoma basocelular, a gente também pode usar a microscopia confocal de reflectância para delimitação das lesões de carcinoma pré-cirúrgico. Assim como eu falei no vídeo anterior para o lentigo maligno, a gente também pode introduzir aí a microscopia confocal para auxiliar no planejamento cirúrgico. Então, como a gente vê nesse artigo, um caso de uma paciente com uma lesão supraorbitária aqui muito difícil de delimitar clinicamente, e utilizando a microscopia confocal a gente vê essa imagem no mosaico com uma delimitação um pouco mais precisa aí do tumor para a programação cirúrgica. Além disso, a gente também pode monitorar
o tratamento, né? Então, após o tratamento cirúrgico, a gente avaliar as lesões numa suspeita de recidiva. Então, fazer um diagnóstico mais precoce da recidiva para a gente fazer uma abordagem cirúrgica menor. Então, esse exemplo, a gente vê essa paciente que teve esse carcinoma basocelular excisado aqui na ponte nasal. Na dermatoscopia, é muito difícil a gente diferenciar, com várias telangiectasias, tanto da cicatriz quanto possivelmente aí de uma recidiva. E aí a microscopia confocal mostra essa área de bloco tumoral com uma fissura aqui, né, que corresponde à histologia normalmente que a gente vê do basocelular, sugestiva aí de uma recidiva do carcinoma. Então, a microscopia confocal também tem grande utilidade nas lesões hipomelanóticas, nas lesões com suspeita de carcinoma basocelular, tanto para o diagnóstico, mas também para a gente programar cirurgia e fazer a avaliação pós-tratamento dessas lesões. Então, nesse vídeo eu abordei as principais indicações para o carcinoma basocelular da microscopia confocal de reflectância. Então, tanto para o diagnóstico, lembrar do uso naquelas lesões hipomelanóticas, naquelas lesões solitárias, pápulas solitárias da face, que é muito difícil a gente fazer a diferenciação tanto clínica quanto na dermatoscopia. Lembrando também da possibilidade da gente usar a microscopia confocal para delimitar melhor a área de biópsia em lesões mais extensas. A gente também abordou a importância da delimitação da margem cirúrgica, né, pré-operatória, e também para avaliar no pós-tratamento a possibilidade de recidivas do tumor. E assim, no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho do carcinoma espinocelular e das queratoses actínicas. Até lá!